50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através de uma mente saudável. Dia 18. Mente convicta e renovada. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Sempre gostei de histórias, contos, fábulas, sabendo que todas elas sempre têm uma lição a ser aprendida. Uma muito interessante é a história do camaleão, que, como em todas as fábulas, age como um ser humano. O camaleão, ele segue uma rotina. Acorda de manhã, coloca ao verde, sua cor preferida, e sai para passear. Porém, nesse passeio, encontra um amigo animal que comenta que aquela não era a melhor cor para ele, mas a melhor cor seria o azul do céu. O camaleão, convencido pelo amigo, transformou-se em azul e continuou o seu passeio. Na sequência, encontrou o sabiá laranjeira, que disse que a cor mais linda era o alaranjado. Mais do que depressa, o camaleão transformou a sua cor de azul para alaranjado. E durante o passeio, cada encontro com um amigo ou conhecido, ele era convencido que precisava mudar de cor. E por que isso acontecia? Porque o camaleão da história queria agradar os amigos e não tinha muita convicção a respeito de qual cor era a melhor para ele. Isso pode acontecer com as pessoas também. Por pressão do grupo ao qual fazem parte, são convencidos a mudar suas atitudes a fim de que o grupo se agrade dele, ou mesmo ele possa ser aceito ali. Ou ainda, por serem convencidos que a melhor forma de viver é ser como descreve Raul Seixas em sua música, que diz assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Mas até que ponto é saudável, coerente e bom para a vida ser uma pessoa metamorfose ambulante? Muitos dirão, é a melhor forma de viver. Vamos então usar uma ferramenta do argumento lógico chamado de reductio ad absurdum, redução ao absurdo, para testar essa ideia de que ser uma metamorfose ambulante é a melhor forma de viver. Na vida financeira e nos negócios, quem gostaria de fechar um acordo com alguém que muda de opinião constantemente? Assina o contrato achando que está fazendo um bom negócio. No outro dia, quer estabelecer novas bases para esse contrato. Em outro momento, já quer desfazer o negócio, pois agora pensa estar fazendo um péssimo acordo. Na área financeira, é bom viver como uma metamorfose ambulante? Quem teria confiança de fechar negócio com um indivíduo assim? Aliás, os contratos são feitos para que as pessoas sejam defendidas de quem vive dessa forma. Na vida financeira e nos negócios, ser uma metamorfose ambulante não traz nenhum benefício a nenhuma das partes. Vamos agora usar o princípio da metamorfose ambulante na área do relacionamento de casamento. Primeiro, a pessoa entra no relacionamento acreditando no amor, na fidelidade, no compromisso sem prazo para terminar, na construção de uma família. Daqui a pouco, ele já não acredita mais na família e, portanto, deixa todas as responsabilidades familiares para o outro cônjuge. Não quer mais um compromisso sem data para acabar. Muito menos aceita ser fiel neste relacionamento, porque agora ele não acredita mais nisso. Quem vai querer um relacionamento com uma pessoa assim? Ninguém em sua consciência. Poderíamos estender a análise para muitas outras áreas e o resultado seria sempre o mesmo. Mas uma coisa é preciso falar. Antes de pensar em mudança, transformação ou metamorfose, é primeiro necessário ter convicção. E convicção
é a ação de estar convencido de uma ideia ou opinião sobre algo, acreditando naquilo a ponto de praticar e transmitir isso para as outras pessoas. Como saber com certeza se alguma mudança é necessária, se eu não tenho nenhuma certeza ou convicção? Sem uma base de verdade e realidade, não se pode afirmar que qualquer coisa precisa de mudança ou transformação. Quem não sabe por que precisa mudar, não precisa mudar nada, pois vai continuar perdido, apenas em um lugar diferente. Mas alguém que tem convicção precisa de renovação, transformação ou metamorfose? Claro que sim, pois nossa convicção pode estar equivocada. Afinal, o ser humano é imperfeito e de tempos em tempos precisa verificar se a vida precisa de alguma transformação. Por isso que em Provérbios capítulo 16, versículo 1 está escrito: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Deus é que sabe se precisamos ou não de uma transformação na nossa vida. Existem dois tipos de transformações para aqueles que têm convicções. A primeira delas é aquela que é mais radical, onde a direção muda completamente, como foi o caso de Saulo, depois chamado de Paulo. Ele tinha fortes convicções que o cristianismo estava equivocado e perseguia e prendia os cristãos. Porém, em um dia, numa viagem para Damasco, com essa intenção, suas convicções foram confrontadas, conforme está escrito em Atos capítulo 9, versículos 3 a 5. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então, depois deste encontro, Saulo foi radicalmente transformado de perseguidor de cristãos para pregador do cristianismo. A sua convicção mudou completamente. O segundo tipo de transformação é menos radical, talvez uma correção de rota, tal como aconteceu na vida de um judeu chamado Apolo, conforme relata Atos dos Apóstolos capítulo 18, versículos 24 a 26. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Ele conhecia o cristianismo, tinha algumas convicções, mas precisava de transformação para que tivesse mais precisão naquilo que estava vivendo e ensinando. Tanto Saulo quanto Apolo tinham convicções e precisavam de transformação. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O perigo está em se conformar, ou seja, entrar na forma e na forma daqueles que querem tirar as nossas convicções sem apresentar outra melhor, tal como o pessoal da metamorfose ambulante. Ou ainda, querer que mudemos simplesmente porque os tempos mudaram, as coisas são diferentes, mas a mudança apenas vai conduzir a mais desorientação. A transformação que precisa acontecer é aquela que renova a mente, seja ela radical como a de Paulo, ou a correção de rota como foi a de Apolo. E essa convicção, essa transformação, sempre vem com a convicção de que estamos experimentando de maneira mais plena do que antes
a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus nunca está em desacordo com a Bíblia, nem nos coloca mais distante dela, mas fortalece a convicção de que Deus tem os melhores planos para a nossa vida. Você, como camaleão, está entrando na forma e na forma daquilo que as pessoas do seu grupo estão dizendo para que você seja aceito, ou ainda aceitando que precisa mudar, mesmo sem saber por quê? Você acredita que ser uma metamorfose ambulante, sem convicções, é a melhor forma de viver? Suas convicções não estão te conduzindo a experimentar a vontade de Deus de forma mais plena? Se respondeu sim a qualquer uma destas perguntas, então você precisa de transformação para aprender a não viver como um camaleão ou uma metamorfose ambulante, mas experimentar a renovação da mente e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.